Olá, amigos do grupo Reflexões para um Dia Feliz, do grupo do YouTube, a página de Wanda Barros, que estão me seguindo, que estão me ouvindo, que estão me acompanhando nesse trabalho do Cristo para o Cristo, que é a divulgação e a exploração da obra Cirurgia Moral de João Nunes Maia através do Espírito Lancelin. Hoje nós vamos conversar sobre o 13º capítulo dessa obra, com o título Os Outros. Então vamos ver o que João Nunes Maia nos fala através do Espírito Lancelin sobre esse título, sobre os outros. Interessante, né? E ele começa assim: já pensaste que existe muita gente além de ti, vivendo no mesmo mundo que habitas? São bilhões, com as mesmas necessidades e os mesmos direitos, filho do mesmo Deus de bondade e de amor. E ainda outros bilhões desencarnados que buscam os mesmos interesses de vidas que buscas. Quem te fez não esqueceu de colocar as mesmas qualidades na consciência dos teus irmãos do caminho. Se tu para viver precisa dos outros, tanto quanto os outros de ti, é de justiça, e a raiz nos esclarece a grande necessidade de vivermos bem com os nossos semelhantes, de fazer para com eles o que estiver ao nosso alcance. O suprimento divino de ninguém se esquece, no que tange às nossas necessidades. Bem frisado, as nossas necessidades, não o que queremos e não o que buscamos, mas as nossas necessidades, o que é necessário para estarmos aqui, fazendo a nossa caminhada. Bem interessante essa colocação do suprimento divino, né? De ninguém se esquece, no que tange às nossas necessidades. O que achamos que falta na economia da natureza é consumido no desperdício dos que abusam daquele que foi colocado em suas mãos. Às vezes a gente tem abundância e não sabe utilizar dela, né? A gente abusa, a gente estraga, a gente joga fora, a gente usa indevidamente. O desperdício, né? O consumismo é muito grande e a gente quer mostrar que tem, que pode. E aí anda atropelando, né? Registrando na escrita superior a ignorância que por vezes atende ao karma dos sofredores. Aí a gente sofre as consequências, porque hoje a gente tem muito e não sabe utilizar, e acaba, e amanhã a gente não tem de jeito nenhum e começa a sofrer. Aí a gente fala, porque Deus esqueceu de mim, porque comigo, eu tinha tanto e hoje eu não tenho mais, por quê? Onde foi que eu errei? Não soube utilizar, somente isso. Não soube utilizar do que foi colocado nas nossas mãos, né? A gente costuma fazer cometer esses equívocos. Tem muito hoje, vou acabar com tudo hoje, amanhã é outro dia, amanhã eu penso em como é que eu vou fazer. E aí a gente começa os sofrimentos. Não existe falha da natureza. O que achamos injustiça é puramente aparência. Cada um recebe justamente o que merece no avanço da própria vida. Ou seja, cada um recebe de acordo com a sua necessidade.
e o que a gente merece para avançar. Se te interessa receber coisas boas, não deves duvidar da lei que nos fala que é dando que se recebe. Os outros são continuação de nós mesmos, nos termos filosóficos que a escrita alcança para mostrar as belezas do oculto. Nós espíritas, nós costumamos dizer que o maior beneficiário quando nós cuidamos de um outro irmão, quando nós trabalhamos na seara do Cristo, os maiores beneficiários somos nós. Às vezes a gente pensa que a gente está fazendo caridade para o outro, né? Caridade está sendo para nós mesmos, para redimir nossos equívocos, né? Se não dessa vida, de vidas passadas. E que bom que a gente tem essa oportunidade, né? De melhorar, de olhar, de parar, de vigiar e perceber, opa, não é por aqui o caminho, deixa eu consertar isso aqui enquanto é tempo, né? Porque o que acontece? A gente passa a sofrer. É um ente que a gente perde, é um bem que a gente tinha necessidade, ele sai, escorre entre os dedos, né? É uma doença, tudo isso é sofrimento, é uma angústia, né? É uma decepção, tudo isso é sofrimento. E aí a gente esquece de ver as belezas ocultas, que são os sentimentos de amor, de caridade, de benevolência, né? De cuidado com o irmão. E se queremos afastar o inconveniente de nós, não aprendemos as lições da inconveniência. Deus a ninguém deserda, nem aniquila espírito algum, porque não lhe obedece. A gente acha que quando a gente não segue as leis do Cristo, não caminha no caminho do bem, a gente acha que Deus castiga, que Deus deserda, que aniquila. Ele criou leis e elas nos disciplinam quando erramos o caminho que deve ser percorrido. Nós somos disciplinados e não castigados. Se alguém te perseguir, não faças o mesmo. Se o revide for a tua arma, essa defesa estraga a tua própria oportunidade de compreender aquele que não te compreende, né? Quando a gente revida um maltrato, revida uma colocação de palavras indevidas, né? Um comportamento, a gente perde a oportunidade de compreender quem não me compreende. Procura sempre a justiça sem o exagero e ama sempre a verdade, sem que a ofensa apareça. Venha com verdades, com palavras doces. Não porque eu sou o dono da verdade eu posso chegar com agressividade. Não porque eu sou dono da verdade que eu me sinto melhor do que os outros, que eu posso denegrir a imagem das pessoas, debochar das pessoas, porque eu sei da verdade. Não, pelo contrário. Quanto mais eu tenho conhecimento da verdade, mais eu preciso chegar com humildade. Os outros têm o mesmo direito que temos como ocupantes de lugares na grande extensão infinita. Deus assiste o ladrão quanto o justo, tanto quanto o justo. Deus assiste o ladrão tanto quanto o justo, o assassino tanto quanto o homem de bem.
Cada um recebe o que busca pela vida que se dispôs a viver. O Senhor não distingue os seus filhos, eles são todos iguais. A sua magnânima visão. A sua magnânima visão. Ama a todos, qual o sol distribui os seus raios em todas as direções do universo, sem nada exigir dos beneficiados. A gente tem tudo gratuitamente. A água, o sol, o calor, o frio, as plantas, as frutas, a sombra dos galhos, tudo é gratuito. Né? E o que a gente faz gratuitamente para o nosso irmão? A gente sempre quer algo em troca. A gente sempre quer algo em troca, que vai contra os preceitos da palavra do Cristo. Quando pensares, meu irmão, nas tuas necessidades, lembra-te igualmente da carência dos outros. Há uns 2 dias atrás, eu não me lembro o local que eu me lembro agora, estava numa clínica, num laboratório fazendo o exame. Quando eu vi uma senhora fazer um comentário em relação à situação que ela estava ali. E aí eu olhei para a pessoa que estava do lado e disse: que vergonha que eu estou sentindo dos meus problemas em relação ao dela. É zero. Isso acontece muito. A gente enumerar as nossas questões, as nossas dores, os nossos problemas, e quando a gente ouve o irmão contar o que ele está passando, a gente chora com vergonha, a gente baixa a cabeça. E isso acontece muitas vezes, né? Quando ele fala aqui: quando pensares, meu irmão, nas tuas necessidades, lembra-te igualmente da carência dos outros. E se for possível, trabalhe em favor deles. Que esse trabalho, quando não é vendido, gera pontos de vida na luminosidade do amor. Que eu acabei de falar lá atrás, né? Que a gente tem esse hábito de tudo que a gente faz, a gente quer algo em troca. Né, que a gente usa a expressão, é fazer uma permuta, né? Eu te dou isso e tu me dá aquilo. A gente tem esse grande defeito. Eu vou fazer isso porque eu vou ganhar isso aqui. Eu vou fazer isso para fulano porque fulano faz isso para mim. Se eu não fizer isso com fulano, fulano deixa de fazer isso para mim. Troca de moeda. Quando a gente percebe isso, o que a gente precisa fazer? Sair fora. Continuando. Quando escolhemos alguém para a nossa amizade ou para o nosso amor, exigimos qualidade, perfeição, tudo de bom que nos agrade. Por que não fazer o mesmo conosco? Eles certamente devem pensar o mesmo de nós. Atraímos o que somos. Gente, se eu soubesse do que eu sei hoje, muita coisa na minha vida teria sido diferente. Porque a gente pensa assim: eu vou mudar de emprego, porque aqui nesse emprego tem pessoas assim, 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 porque meu chefe é assim. Não sabendo que eu estou ali porque eu mereço estar ali. Aí eu pulo para o outro. Lá acontece a mesma coisa ou até pior. Mudar de casa. Não, eu vou sair daqui porque meus vizinhos são isso, são aquilo. Aí eu mudo de casa. Lá, para onde eu me mudei, que eu achava que era o céu, às vezes é pior. Um relacionamento. Não, eu vou trocar. Vou deixar essa pessoa porque essa pessoa é A, B ou C. Não, tem coisa errada. Essa pessoa é complicada demais. Aí lá na frente conhece uma outra pessoa, igual ou pior.
Conclusão: temos o que merecemos. Não adianta mudar de calçada. Temos o que merecemos. Continuando. Eles certamente devem pensar o mesmo de nós. Atraímos o que somos. Melhoremo-nos por dentro, que as companhias nos acompanharão no que verdadeiramente somos. É a lei dos afins, que nunca erra no trabalho da união, das uniões. Trata os outros como se fosse tu mesmo. Alimenta o mesmo interesse de servir aos teus irmãos, como se o estivesse fazendo em teu favor. Que a tua amizade crescerá, mostrando-te a verdadeira estrada, onde a tua inteligência e o teu coração encontrarão o reino da consciência em perfeita harmonia, com a harmonia universal e em paz com Deus. E assim nós concluímos a nossa reflexão de hoje, reflexão para um dia feliz, e observando o quanto é importante a gente se conscientizar de que tudo que passa pelo nosso caminho, a gente precisa entender que estamos necessitando daquela passagem. Precisamos entender também, graças a Deus, que tudo passa. E passa mais rápido quando nós melhoramos o nosso interior, quando nós fazemos a nossa cirurgia moral. Quero agradecer mais uma vez essa oportunidade de estar aqui com vocês. Pedir que não deixe de comentar, de dar um like, de se inscrever no canal, para que o YouTube entenda que eu preciso estar no ar para dar continuidade a esse trabalho maravilhoso que eu faço com todo o amor do meu coração, porque eu sei que quem aprende mais nesses puxões de orelha e nesses aconselhamentos do livro Cirurgia Moral, quem aprende mais sou eu. E fico feliz em poder dividir com vocês esse aprendizado. Fiquem todos com Deus, que a Maria, Mãe de Jesus, cubra todos vocês com seu manto sagrado. Até a próxima.